Vamos começar a retrospectiva deste ano falando sobre alguns fatos policiais que marcaram 2022. Para analisar estes fatos, falar um pouco, relembrar esses acontecimentos, estou recebendo aqui meus amigos Valbert Dourado e Francisco Filho. O Valbert, que apresenta o Rota do Dia diariamente na O Dia TV, e o Francisco Filho, nosso repórter, participa do Rota do Dia e também participa do jornal O Dia News. Boa tarde, obrigado pela presença dos dois. Boa tarde, meu amigo Douglas Cordeiro, é um prazer estar aqui com você agora lado a lado, né? Agora no mesmo programa. No mesmo programa. É verdade. Estamos aqui para integrar hoje essa equipe que juntos nós iremos fazer aí essa nossa retrospectiva. Francisco Filho, foi muito trabalho esse ano, né? Satisfação, né? Estar aqui com você, com o Valbert, realmente muito trabalho. Eu costumo dizer que eu tiro de um trecho do filme do Forrest Gump, onde ele disse que a vida sempre é uma caixa de bombom, você nunca sabe o que vai encontrar. É o que a gente espera do dia a dia da polícia. Nunca a gente sabe o que é que vai encontrar. Pode ser de uma apreensão de uma pequena droga, quanto uma quantidade enorme de entorpecentes, homicídios. Eu fiz matérias policiais durante muito tempo. Outro fato também que eu aprendi, que é, você faz uma matéria de um acontecimento de muita repercussão. Sim. E aí você imagina que aquilo já é algo estarrecedor, já é assim, digamos, nada pior do que aquilo pode acontecer, e às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, acontece algo pior ainda, né? Quer dizer, na editoria de polícia sempre tem fatos negativos que se sucedem e que supera sempre o anterior. E eu lembro muito bem, em 2022, neste ano de 2022, tanto em reportagem, Valber, quanto em entradas ao vivo. Eu lembro que sempre o jornal O Dia News no ar, o Francisco Filho, apareceu o corpo, mataram alguém ali, foi deflagrada uma operação. Eu engolia comida e saía para fazer. Foi demais. Por volta do meio-dia. Foi assustador. Muito ele e o Tony Silva, os dois. E não só aqui, né, Douglas? Não só aqui que a gente, infelizmente, tem que falar, que não só aqui em Teresina, mas como cresceu os homicídios na região sul do Piauí, Picos, Piripiri e em Parnaíba. Tudo, maioria pelo tráfico de drogas, que chega Facção pelo menos, também. Principalmente que chega ali na região litorânea. Entre aspas, parece ser uma coisa que não tem mais controle. Está começando o Francisco Filho participando do Rota do Dia com um assassinato, tratando de um assassinato que tinha acontecido, aí, entrava no jornal O Dia News ao vivo, porque outro assassinato tinha acontecido horas depois. Exatamente. Então, mas tudo isso é importante destacar, mas a gente tratar de alguns assuntos específicos, é importante destacar o seguinte: a maioria das mortes aconteceu em função da chegada do crime organizado. Tráfico de drogas, a intensificação do tráfico de drogas. Você pode resumir muita coisa nesses 2 pontos. Intensificação do tráfico de drogas em função da chegada das facções criminosas e as mortes, disputa por território, disputa por poder, por boca de fumo, comércio. Mas nós vamos começar, queria ouvir vocês, sobre um fato que esse foi realmente... todo mundo se emocionou, né? Todo mundo foi, digamos, tocado por esse fato, né? Foi uma espécie de luto coletivo, todo o Piauí. Foi a morte das 5 crianças da mesma família, afogadas em Nazária. Elas estavam num momento de lazer, aí houve aquele momento em que os pais tiraram um pouco a atenção das crianças, e aí elas morreram, e algumas morreram tentando ajudar, se estavam se afogando. Né? No início da manhã, uma viatura do IML esteve na cidade para levar o corpo da primeira vítima resgatada. Enquanto isso, uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas e mergulhos no rio. Na tarde desse domingo, 3 crianças e 2 adolescentes desapareceram nas águas do rio Parnaíba, na cidade de Nazária, a 33 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Ainda na tarde do domingo, os bombeiros iniciaram as buscas no rio. O trabalho foi interrompido durante a noite e retomado no início da manhã dessa segunda-feira.
O trabalho dos bombeiros continuou e, no fim da manhã, os corpos de mais 2 vítimas foram encontrados no rio. Nesse momento, a equipe do Corpo de Bombeiros, que está fazendo o trabalho de buscas no rio, está se aproximando aqui desta região. O trabalho continua aqui nas margens do rio Parnaíba. A equipe acredita que as vítimas estejam bem distantes do local do afogamento. A água é muito forte mesmo, entendeu? Aí está se tornando difícil por causa disso, mas locais assim onde o corpo pode ficar enganchado é quase impossível, só tem terra e cascalho. As aulas foram suspensas pela prefeitura, que também decretou luto oficial de 5 dias. Algumas pessoas permanecem na margem do rio, acompanhando as buscas e ainda chocados com a tragédia. Todas as nossas equipes de reportagens alternaram a cobertura, e tanto no Rota do Dia quanto no Jornal Dia News, eram sempre notícias atualizadas e aquela expectativa dolorosa, né? Quando vai aparecer o próximo corpo? E Douglas, e é o seguinte, foi um caso que não comoveu só o Piauí, mas o Brasil de uma forma inteiro, geral. o Brasil ele se comoveu com essa situação, porque é algo que a gente nunca acredita que um dia vai acontecer, né, Chico Filho? Isso. 5 pessoas da mesma família indo para um espaço, no momento de lazer. Acho que era um domingo, né? Isso era um domingo. Domingo, onde elas tinham ali um costume de estarem ali. No Rio Parnaíba, né? No Rio Parnaíba, Isso. ali na cidade de Nazária. E aí, Douglas, o que me chama a atenção é porque, assim, tem trechos, tanto do Rio Parnaíba quanto do Rio Puti, que são trechos que são impróprios para lazer, para banho. Porém, esses trechos, eles não são sinalizados de forma alguma, então fica difícil a gente saber que aquele trecho, ele... Tem alguns em Teresina, na área urbana de Teresina, que as autoridades nessas áreas sabem... que são bem frequentadas. Bem frequentadas. Aí, quando você se afasta da capital, aí vai você não desaparecendo tem, a sinalização também. É difícil. Fresco Filho, e a cidade impressionante, assim, enquanto a cidade, como o Valber disse, o Piauí inteiro, o Brasil inteiro, mas Nazária em si, quer dizer, uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, a cidade ficou arrasada, né? A gente vê as imagens das pessoas sentadas nas calçadas. Na beira do rio esperando. As pessoas assim, né? parece olhando para frente sem perspectiva. Né? Nenhuma. Eu lembro que eu não trabalhei nesse dia, estava em casa, mas tem aquela história, né? Notícia ruim chega rápido, né? E as notícias estavam chegando. Eu disse, olha, uma pessoa morreu afogada. Não são 2, não são 3, não, agora são 4. Quando foi 8 horas da noite, não, foram 5 pessoas da mesma, né, comunidade, da família ali, só crianças, praticamente todas elas morrendo afogadas, tentando ajudar uma outra. No dia seguinte, né, a imprensa toda lá, os colegas também, e o que chamava atenção é o que o Douglas falou. As famílias, os pais chorando, ali, pessoas humildes, olhando ali para as águas para tentar aí sonhar. Entender o que é. E será que eu ainda vou encontrar? E até às 16 horas do dia seguinte, isso na segunda-feira, a gente estava aí fazendo a reportagem do último corpo sendo encontrado e sendo levado para o IML, enfim. Eu acho que depois de tanto tempo, né, se a gente olhar e voltar... Aliás, nossa equipe voltou a Nazária, a equipe do Jornal Dia News voltou a Nazária, acho que um mês depois. O Portal Dia também fez uma matéria especial e parece que a ficha não tinha caído, parece que as pessoas ainda estavam anestesiadas com aquela dor, porque nós, por exemplo, que relatamos os fatos, né, que não conhecíamos as famílias, que não conhecíamos as crianças, nós ficamos chocados. Você imagina aquelas pessoas que conviviam diariamente, né? Seja em casa, brincando na rua, na escola. Como é que ficaram aquelas crianças, por exemplo, que as aulas foram retomadas? Que não vai ter mais um coleguinha da sala, né? Não é? Do lado. Todo dia você brincava ali com um colega, com uma colega, e aí, quer dizer, então tudo isso tem um impacto e a gente não consegue dimensionar muitas vezes quanto tempo dura esse impacto, né, nas pessoas. Muitas vezes demora tempo demais para... Às vezes não passa. Uma porrada, né? Para todo mundo, né? Para a imprensa. 2 dias depois, 2 pessoas acabaram falecendo já do outro lado de Timon. Lembra, né? Aí depois teve Timon do outro lado. Também, aí foi terrível. As coisas estavam acontecendo. Aliás, você tem, por exemplo... Um era uma criança também, isso, né? A gente tem casos, por exemplo, de corpo desovado, né, que a pessoa é morta
o corpo é desovado no Rio Parnaíba, no Rio Puti, enfim, aí é uma outra história. Mas é incrível o quanto a gente noticiou este ano casos de afogamento por imprudência, pessoas que entraram nas águas do Rio Puti ou do Rio Parnaíba depois de beber, embriagadas ou quase embriagadas, morreram, pessoas que, como disse o Valbert, foram, mesmo conscientemente, em áreas, não estavam sob efeito de álcool, mas em áreas que deveriam estar sinalizadas e não estavam. A gente tem o problema das dragas. Essas dragas, elas, que a gente vê muito, hoje estão num ponto, aí deixa um buraco. Isso. Aí amanhã, no outro ponto, deixa outro buraco. Eu acho que também é um problema que, apesar de só surgir quando ocorre uma morte como essa, as autoridades nunca criaram a legislação, não só obrigando, dando limites, né? Dando limites a essa questão das dragas, mas também na sinalização, né? É verdade. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Percebe, será que existe uma fiscalização do poder público dessas dragas, né, que a gente observa, como ele falou, está aqui um dia, amanhã não está mais. E aquele ponto fica lá. E aquele ponto fica lá. Ponto ficou lá. E é aquela coisa, o que você vai hoje, ok, eu conheço esse ponto. Aí amanhã, será que eu vou conhecer? Porque já está tudo modificado, não pela natureza e sim pelo homem. Na questão das dragas, também tem aquele ponto que o pai de família está lá trabalhando sem as devidas condições de estar exercendo aquele trabalho ali, né? Então teria que ser feito aí algo para que abrangesse toda essa conjuntura, para que providências fossem tomadas e aí sim evitar muitos e muitos acontecimentos relacionados a esse assunto que a gente está falando aqui, viu, Douglas? E se houve muitas vezes imprudência, no caso dos afogamentos, nós tivemos, por exemplo, esse grave acidente que a produção separou, que aconteceu na ponte que liga Teresina a Timon, um motociclista que morreu, teve as pernas decepadas, o veículo explodiu, quer dizer, um acidente horroroso. Terrível. No último dia 19 de janeiro, um motociclista foi atropelado por uma carreta na ponte Engenheiro Antônio Noronha, que liga as cidades de Teresina a Timon, no Maranhão, a considerada Ponte Nova. Naquela oportunidade, a motocicleta explodiu. O homem acabou tendo as duas pernas decepadas e com várias queimaduras no corpo. Ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, e até então lutava pela vida. A vítima não tem nenhuma identificação. Quem é esse homem? O certo é que ele trabalhava em um escritório de contabilidade em Timon e estava vindo de lá para cá para resolver problemas. Nenhum parente veio atrás, nem aqui, tampouco lá no HUT. O corpo dele se encontra aqui guardado em uma das famosas geladeiras do IML. E a nossa equipe de reportagem veio aqui fazer essa matéria e até mesmo para alertar parentes, amigos deste homem sem identificação. Aqui, ó, o corpo está esperando. Ele era um cidadão trabalhador. Ele trabalhava em um escritório de contabilidade. Isso, em Timon. Aqui não, ele morava em Timon. Em Timon, mas era aqui, mas trabalhava no escritório de contabilidade aqui. Douglas, não tem nenhum parente, ele não tinha nenhum parente. Fomos lá no IML. Ele não tinha nenhum parente, o corpo ficou... Para te falar a verdade, eu não sei se esse corpo já foi liberado. Já foi liberado, porque 4 ou 5 meses depois, eu entrando em contato com algumas pessoas, o corpo não tinha sido liberado, porque somente o patrão dele estava indo ao IML para ver essa questão do sepultamento e não liberaram, tiveram que procurar familiares dele lá em Jardim do Mulato. Lá no Jardim do Mulato ele não tinha mais parente nenhum e o escritório de contabilidade que tomou a frente para fazer o enterro do corpo não tinha forças para tirar do IML e fazer. E ficou esse imbróglio. Aquela exigência legal do reconhecimento. Do reconhecimento e tudo, mesmo o proprietário do escritório de contabilidade, tendo dizendo todas que as que trabalhava lá tudo, trabalhava lá, e que ele morava só, não tinha parente nenhum. E aí ele fez uma campanha muito grande e terminou que não aparecendo ninguém, porque ele não tinha ninguém, já sabia que ele era só, ele morava só. E aí, para te falar a verdade, até hoje,
eu não tenho certeza se É bom a gente ir esse corpo atrás. foi enterrado ou não. É bom a gente atrás. Inclusive agora nesse início de 2023, a gente procurar saber se, É verdade. se o Quais, corpo está lá. e se foi, quais as condições, né? Para a direção do ML, E- doutor. É verdade. E esse acidente foi separado, porque foi um acidente grave, foi separado pela produção para ilustrar tantos outros acidentes que ocorreram no estado do Piauí, acidentes com moto, acidentes com carro, acidentes com ônibus, aquele acidente que ocorreu recentemente com ônibus que vinha me parece que da Bahia, eu acho. Veio inclusive um pessoal para Piripiri, o ônibus Era morreu uma Bahia ou criança. era Brasília, se eu não me engano? Brasília, enfim, No vários sul, ônibus a BR-135, a chamada rodovia da morte, apesar da redução dos acidentes, porque houve durante um longo trecho houve uma reforma, houve a correção do desnível que causava. E a malha asfáltica era bem maior do que Era bem a... maior, né? Quer dizer, mas mesmo assim os acidentes continuam acontecendo. Muitos graves acontecem nesses períodos de movimentação, como agora Natal, Ano Novo, Carnaval. Né? Então, apesar das campanhas, porque é interessante o seguinte, toda vez que você... por exemplo, agora começou a operação da Polícia Rodoviária Federal, que é a operação 2022-2023, que ela começa valendo para o Natal, Ano Novo e Carnaval. Só vai terminar depois do Carnaval. Então, quando você chegar depois do Carnaval, buscar o balanço da operação, você vai ver que a gente espera que não aconteça, mas como é um período muito longo, muitas festividades, se você observar no ranking das causas de acidentes, de mortes, sempre em primeiro lugar está a imprudência do motorista. A imprudência é sempre em primeiro lugar. Depois vem problema com veículo, depois vem problema com terceiros, mas é sempre a imprudência. Então, por mais que se dê exemplo, por mais que se mostre, mas não tem jeito, né? Excesso de velocidade, Excesso de ultrapassagem em lugar indevido. E a gente que dirige, né, você que vai para o seu interior, você também, eu que vou lá para a minha Parnaíba e vejo bastante. Né? As Você é de ultrapassagens Parnaíba, regulares. né, filho? Isso. Lá, Parnaíba, Eu já ia soltar uma piada aqui, mas meu irmão... Não, fica aí. O fluxo de veículos em Parnaíba Aumentou bastante. É demais. Você considera Parnaíba, dezembro, Ano Novo e Carnaval. É um negócio absurdo, né? Já é, no dia a dia, Parnaíba já é um fluxo muito grande no dia a dia. Vez por outra, a gente mostrou aqui, não estou lembrado exatamente, mostrou muitas vezes acidentes relativamente graves que ocorreram no dia a dia em Parnaíba. No dia a dia em Parnaíba. Felizmente aumentou bastante, como pelo fluxo, né? Porque assim, Parnaíba, ela cresceu até por conta da chegada da Universidade Federal, que aumentou, a UESP também. Outras particulares, com curso de medicina, e a chegada também de muitos turistas que vêm da região... do Delta, Universidade do Delta. Exatamente. E também ali para a região de Barra Grande, que aproveita e vai para Parnaíba também. Hoje Barra Grande concorre com o Jericoacoara ali. Tem aí a Rota das Emoções, né? Lençóis Maranhenses, lá Barra Grande, Jericoacoara. E a adrenalina reina ali naquela região também, né, Douglas? E o engraçado nesses acidentes é o seguinte, você tem as duas questões, uma questão que eu fico pensando sempre. Se você tem uma estrada esburacada, então o motorista reclama, o motorista que sofreu acidente, que provocou o acidente, reclama que ocorreu porque tinha buraco demais, porque não tinha sinalização, porque a estrada estava em péssimas condições. Se você tem uma estrada que é um tapete, o motorista aí ignora. o motorista ele comete o excesso de velocidade que causa também um acidente. Então, é um negócio que não dá para entender. Ele ignora as regras da estrada, cai no campo e quer chegar cedo. Entendeu? E aí... Agora, o que eu tenho observado também... Não, claro que não é a maioria absoluta, ele continua litoral, mas tem muita gente que tem optado nesses períodos ir para outro lugar, para outros locais mais calmos, mais tranquilos, onde o fluxo de gente é menor, até por conta da pandemia também, onde ele vai com tranquilidade para descansar realmente. Porque se a gente observar mesmo, se você for para um local muito movimentado, qual descanso que você tem? Aí eu estava conversando com um amigo meu, ele dizia, eu fui para um show, eu não lembro qual ano, em Parnaíba, e ele disse o seguinte, que passou o Ano Novo, a passagem de ano, dentro do carro para chegar no show, aí ele disse que teve que pedir água, o trânsito lá, ele teve uma senhora sentada na calçada, ele parou, o carro não andava, né? Ele parou, desceu, foi lá na senhora, pegou uma água, quer dizer, foi um terrível
Então muita gente pensa, não, eu vou para um local com menos movimento, mas fica à vontade, mais tranquilo, enfim. Fora isso, quando falta pão, falta gasolina. Lembra daquela situação? Dinheiro nos caixas. Dinheiro dos caixas, pão, gasolina, faltou água, terrível. É uma situação complicada. Para fugir dessa adrenalina aí, eu percebi também que o número de sítios para receber famílias, alugados e tal, cresceu muito, sabe? As pessoas procuram mesmo o descanso também, viu, Douglas? Se não, eu vou pegar 3, 4 dias, aí eu vou lá ver um estresse desse para passar um ano novo num carro. Não, eu vou para descansar. Vou com minha família, comemoro e tal, e descanso, não tenho estresse, não tenho nada. Outro assunto nós vamos tratar agora, um assunto que o Valves também falou muito, eu falei muito. O Francisco Filho registrou demais durante o ano inteiro, que é o caso daquela mulher que foi morta a tiros no meio da rua, lá no Monte Verde. Ela recebeu uma ligação, sim, aí saiu de casa, foi abordada pelos assassinos e foi assassinada. Entramos ao vivo aqui contigo. Inclusive, exatamente, o Francisco Filho entrou ao vivo. E eu me lembro muito que em várias entradas ao vivo do Francisco Filho, ele dizia assim, olha, a mesma história, de novo, 2 pessoas, ou em uma moto, chega, atira, vai embora. Chega, atira, vai embora. Quer dizer, o padrão de execução é sempre o mesmo, né? Jovem de 23 anos de idade, identificada como Verônica Félix, foi executada aqui no bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina, entre as ruas 0 e 29. O corpo da jovem ainda ali no local, sendo preservado pela polícia militar, que é através do 13º Batalhão. De acordo com a PM, a Verônica estava em casa quando recebeu uma ligação de um homem chamando-a para sair. E no momento em que os dois estavam em uma motocicleta, ouviram-se os disparos. Este homem seria aí o principal suspeito do homicídio, no caso, a execução desta jovem. A polícia também confirmou que ela era bem conhecida daqui, principalmente frequentando bares da região da Grande Santa Maria, aqui também no Monte Verde, na zona norte de Teresina. Eu vou deixar vocês comentarem, mas vou só citar mais alguns casos que eu lembro aqui de cabeça, que me chamaram a atenção. Aquele menino que, eu não sei quem, até hoje essa história está mal contada, aquele menino que estava em casa só, uma pessoa passou, pegou o menino, foi negociar a venda da moto, houve um tiroteio. Um menor de idade, de 9 anos, né? 9 anos. Zona leste de Teresina. Ali no Pedra Mole, né? Pedra Mole. Aí nós vimos em Parnaíba, aquele caso daquela menor de 9 anos, sim, que foi espancada por 2 outras menores. Quando a polícia começa a investigar, a polícia chega à conclusão de que as 2 menores, uma de 13 e uma de 14, pertenciam à facção criminosa. 13 e 14. 13 e 14. Eu fiquei assustado, quando eu dei a notícia, eu fiquei assustado. Né? Fiquei assustado. Quer dizer, do delegado, ou delegado, não lembro. Disse, olha, foi feita uma investigação com o Conselho Tutelar, as 2 pertencem a uma organização criminosa. E aí a família estava pedindo, inclusive, proteção, porque estavam sendo ameaçados. Muitas vezes são forçadas, né? Caso contrário... O irmão, teve aquele caso do irmão, foi obrigado a levar os assassinos na casa, o jovem foi obrigado a levar os assassinos na casa do irmão e dizer, não, meu irmão mora ali, e foi obrigado a ficar no carro, os assassinos entraram, mataram o irmão dentro da casa dele, depois foram embora. Não é? E corpos que foram encontrados, pessoas mortas, os corpos encontrados dias depois enterrados em locais distantes. A onda de decapitação também. Decapitação também. Então eu queria ouvir vocês em relação, quer dizer, casos de violência extrema, né, Valves? É verdade. Douglas, em relação ao jovem de 12 anos que ele foi supostamente negociar uma moto, eu tive conversando com algumas pessoas do ciclo de convivência dele, e assim, era um jovem que gostava de trabalhar, gostava de jogar futebol, ele treinava na escola lá na Nova Teresina, a escolinha de futebol que ele treinava fez uma linda homenagem para ele, e dentro dessas conversas me veio algumas denúncias que assim, tem coisas que é melhor a gente ficar calado para a gente até não se comprometer, mas que era um menino que estava ali, segundo as pessoas que eu conversei, que eu fui buscar informação, mas que ele não era daquele mundo ali. Naquele momento ele foi induzido para uma outra atividade e foi parar naquele local, de tal forma que tem vídeos dele, me mandaram vídeos dele jogando bola, brincando, vídeos dele trabalhando, vendendo frutas, vendendo verduras, entendeu? Então eu acho que um jovem, quando eu vi aquele jovem naquela situação ali, naquela situação de trabalho, de garra, de determinação, eu me vi na história daquela criança, porque era a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, entendeu? Então, tipo assim,
eu preciso acreditar nessa história aqui, porque ela também é como se fosse a minha história. Então, acho que naquele momento, pelo que eu fui procurar saber, eu tenho a convicção que aquele menino estava ali, mas ele não era daquele mundo ali. A vibe dele era uma outra. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Que foi convidado para fazer esse processo de compra e venda dessa motocicleta, né? E veio um disparo, só Deus sabe de onde. Na verdade, o que está na retaguarda, o plano de fundo lá, ele não veio a público. E não é de competência minha, nem vou aqui pegar essa responsabilidade para mim, para dizer o que está lá no plano de fundo, entendeu? Então, assim, agora, mas eu continuo acreditando na inocência daquele menino. Agora essa briga, ainda nessa linha, Francisco Filho, essa briga entre facções, quer dizer, pelo domínio dos territórios, de comercialização das drogas, o que não faltou nesse ano de 2022, se tem tribunal que trabalhou, o Tribunal do Crime. Né? E só para pegar teu gancho... Aliás, muitas vezes com vídeos e fotos publicadas em redes sociais. Na maioria das vezes. Aproveitar esse teu gancho, ontem eu estava conversando com o meu compadre, o padrinho da minha filha, Thiago Amaral, fotógrafo. Aliás, o Thiago está fazendo um trabalho muito bonito, fotografando o Piauí inteiro. Exatamente. Um abraço para a Sayuri Sato, que é a esposa do Thiago, que é, além de jornalista, ela é também nutricionista. E aí o Thiago estava falando assim, compadre, eu estou aqui na mesma rua onde aquele metalúrgico morreu. Levou um tiro, morreu, ele foi executado. E o dono da metalúrgica, nós mostramos aqui, levou um tiro na cabeça e nas costas, está no hospital, não sei como. O estado de saúde dele. Mas no Sudeste, ali na região ele estava na casa da irmã dele, e ele falou, compadre, eu estou aqui. Inclusive, eles acabaram de assistir aqui no Siqueira, você mostrou tal. E a minha irmã disse que aqui de um lado é de uma facção e do outro lado da rua é de uma facção X. E está todo mundo preocupado. Porque se passar na calçada e olhar, assim, de rabo de olho, como a gente fala, já pode comprometer, né? E sei lá. Enfim, agora, para a gente não fugir da casa dessa moça que foi executada lá no Monte Verde, ela estava na casa de um rapaz e foi chamada pelo celular para encontrar com um homem, né? E quando ela sentou na garupa da motocicleta, eles começaram a conversar, nem saíram, né? E ela foi executada com 2 tiros. E ele ainda levou o celular dela. Levou o celular, até mesmo para uma queima de arquivo. Aliás, teve outros casos também de pessoas que receberam ligações. E saíram. Saíram e foram mortas. Vários casos durante o ano. E no caso dela, só rapidamente, ela era bastante conhecida, né? E frequentava festas naquela região. Né? Eles falaram lá que ela poderia ser... Enfim, a gente também não pode falar para não comprometer, mas que era bem conhecido de lugares, principalmente de bares, e que isso poderia culminar aí na execução dela, andando com outras pessoas que não deveriam. Né? Quer dizer, aí trocando em miúdos, aí, pessoas, ela tinha um certo relacionamento, que acontece muito, tinha mais proximidade, digamos assim, com pessoas de uma facção, vista com pessoas de outra facção, acontece muito isso. Termina... No meu tempo era gangue, né? Hoje, não, meu tempo era gangue. Não, meu tempo era gangue. Melecão, era gangue. Lá em Parnaíba era assim. Hoje ele disse, é de qual facção? Esse tempo do Melecão, inclusive tem gente da polícia aí que foi do Melecão. É verdade. Você vê o Melecão na época era, por exemplo, não tinha assim essa violência. Por exemplo, era mais status, né? Era aprontável. Então, por exemplo, queriam mostrar que eles tinham... tipo, tem história aí que entraram numa festa de casamento, aí desligaram a luz, conseguiram lá no interruptor desligar a luz, roubaram o bolo de casamento. Roubaram o bolo de casamento, então, aí chegava tudo no Melecão, aquela coisa mais de, sabe, os carros possantes, mais caros e tal. Era nesse nível. Depois então era pão com leite. Era brincadeira, não era nada de... Aí depois veio a questão das gangues. As gangues já com mortes, com tráfico de drogas. As gangues, na verdade, em Teresina, foram os embriões do que veio a ser o crime organizado depois, agora. Nós estamos vendo agora. O crime organizado, ao chegar em Teresina, no Piauí, se apropriou desses espaços que já tinham sido delimitados pelas gangues, né? Que começaram ali gangues rivais de bairros, depois evoluíram para tráfico de drogas, aí começaram a dominar territórios e tal, e as facções criminosas mais poderosas chegaram aí. Pô, você vai se aliar ou vou matar. Ou você se alia, integra, ou vou matar.
Ainda nessa linha da violência, né, nós vimos o caso do açougueiro. O açougueiro foi morto, Sim. né, a tiros enquanto fazia a entrega na carne. Zona Norte. Tinha passagem já por homicídio, né? Teve muito também a inauguração de um mercadinho aqui na Zona Sul também. No dia da inauguração, o dono foi baleado. Na verdade, esse foi na baleado. Zona Norte, Douglas. Esse, no dia que do mercado inaugurado, foi da Zona Norte. O mercado foi na Zona Norte? Foi. Foi na Zona Norte. Pois Ali- é, então... Você conhece bem. Então, na verdade, o mercadinho... Então, teve muito isso. Quando você tinha um caso, né? Quer dizer, poxa, mas estava trabalhando, entregando carne, e aí foi morto. Olha, um homem de 34 anos de idade, identificado como Ramon Farias de Souza, ele acabou sendo executado aqui no bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. De acordo com informações da Polícia Civil, ele teria vindo aqui, ó, nesse local, entregar uma encomenda, carnes, já que ele e a família trabalhavam vendendo carnes. Ele chegou nesse veículo aqui e uma pessoa já o estava esperando. Quando ele desceu, começaram os tiros. O Ramon acabou caindo naquele local quando tentava fugir aqui nessa esquina. Aqui a Polícia Militar, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já cuidando deste caso. Agora o detalhe, viu? O Ramon, ele já havia sido preso por vários crimes, inclusive um homicídio, tentativa de homicídio. A perícia já está aí calculando o número de projetos. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa cuidando desse caso e, claro, tudo leva a crer que mais um homicídio, uma execução. Até porque nada foi levado a acerto de contas deste homem, que pagou no passado, estava utilizando tornozeleira eletrônica, estava em liberdade, mas mesmo assim acabou sendo executado aqui no bairro Mocambinho, na zona norte da capital Teresina. Aquela história da dívida que é cobrada quando você sai da E nós prisão, entramos né? ao vivo no ODN, lembro bem, estávamos com o Panda. Olha um detalhe, esse rapaz que acabou sendo morto, lá em frente a esse açougue, Mocambinho. isso, né, nós entrevistamos o Edson Campos, que é o chefe de investigação lá do nono. 2 semanas antes, olha só, não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro dessa entrada Não, ao na vivo. época não. 2 semanas antes, houve um homicídio em uma oficina ali no Risoleta Neves. Ele era motorista de Uber, estaria lá dentro e foi executado. Não sei se vocês lembram. Lembro. O nosso colega aqui, o Jailson, fotógrafo, disse assim, aquele cara só tá olhando pra gente com um cara assim meio desconfiado. Ele, bem acima do peso, eu disse assim, rapaz, já vou colocar até minha máscara. Claro. E ele era o da vítima, a vítima do Mocambinho. Quer dizer que morreu. Morreu. Não sei se ele estava lá para observar, quem foi que morreu, vinha observando as pessoas. 2 semanas ele era vítima lá no Mocambinho. Ele, no momento em que chegava, que entregava lá a carne, tentou correr, ele correu uns 20, 30 metros, foi alvejado nas costas e morreu já na calçada próxima ao Espetinho, poste lá. né? Isso, tinha um espetinho e um açougue lá. A família dele, umas condições, tal, colocou esse açougue para ele trabalhar também, quem sabe até para fugir da marginalidade, mas aí o fim foi esse daí. É aquela história, você pode até mudar de vida, né, Valdir? Então, eu vou abandonar daqui para frente, não vou fazer mais. A conta chega. O problema é o que deixou para passado. trás. É o passado. verdade. Minha mãe sempre disse, quem bate, esquece. Quem apanha, Quem lembra. apanha, A questão da inauguração do mercadinho, Douglas, era um mercadinho que estava sendo inaugurado ali na zona norte de Teresina, na região da Grande Santa Maria da Codipe, que o dono, o trabalhador, né, o dono foi alvejado com alguns tiros, o trabalhador, Cliente se eu não me engano, também. o cliente, se não me engano, a esposa dele também estava lá, e aí ele foi levado às pressas para um hospital também na zona norte, e dias depois, Sofreu um possivelmente as atentado. pessoas, os mesmos que atiraram nele lá, foram no hospital 3, 4 horas da manhã tentar terminar o serviço, né? Só que ele já não estava mais ali, entendeu? E eu não sei também como é que está a atualização desse caso hoje, se ele morreu, se ele... Aí, quer dizer, voltar à vida normal, não tem não como volta voltar. mais. Então, e é muito difícil você, por exemplo, num caso como esse, é muito difícil você continuar trabalhando em Teresina. Tem que mudar de cidade. E não pode descer a cidade do Piauí. É verdade. Porque você descobre, tem que ir embora para outro estado, tem que procurar outro estado, se esconder, passar a vida se escondendo. E a vida se escondendo e desconfiando de tudo, Desconfiando né? de tudo. Alguém que se aproxima que você não conhece, pensa que é uma... Então teve muitos casos, né? Não só em Teresina, que nós mostramos, mas no interior do Piauí também,
de pessoas que eram egressas do sistema penitenciário, saíam do sistema penitenciário, poucos dias eram assassinadas. Eram assassinadas. E isso, quando, como disse o Valbes, as facções se instalaram mesmo, realmente. Aí nós tivemos uma intensificação disso, como, por exemplo... Quando a gente anda na periferia, fazendo matéria, a gente observa, acho que vocês já observaram, quem está em casa assistindo a gente também, os muros, né? Ao entrar nos becos... Não, muro, poste e tal, isso já está... As ordens que tem lá nos muros, Baixa o vidro. Baixa o vidro. Eu vou te falar uma coisa, vou ser sincero, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso aqui na nossa capital Teresina. As instruções, você tem instrução no posto de combustível, né? Você chega, você tira o capacete, você vai de moto, baixa o vidro. Aquelas mesmas instruções usadas pelas facções criminosas. Você pode até entrar no bairro, mas tem que entrar com vidro baixo, luz baixa, de acordo com as regras. Não tem nenhum problema, quer dizer, não há nenhum problema. Rio São Paulo, você desobedece uma regra dessa, o teu carro... Acabou, né? Então, é difícil. Espero que não chegue a esse ponto aqui na nossa capital. E um corpo que foi encontrado dentro de um poço. Moço, ali eu sofri também. E foi um caso. Só que entre o dia que o corpo foi encontrado até o corpo ser retirado, usaram retroescavadeira, foi uma novela para esse corpo ser retirado. Termina o resgate, né, do corpo do Alderlan Ferreira da Silva, desaparecido no último dia 19 de outubro, aqui na região do Parque Jacinta, Dagmamasa, zona sul de Teresina, próximo ao aterro sanitário. Nós viemos aqui diversas vezes, conversamos com a polícia, conversamos com a família, inclusive a dona Ferreira aqui, que é a mãe do Alderlan. Claro, bastante emocionada, mas eu creio que também nós conversamos várias vezes com a senhora, dona Elisângela. É de certa forma alívio que a senhora vai ter de agora sepultar seu filho, mas querendo justiça para saber quem fez isso com ele, é verdade? Isso. Meu filho não era envolvido com nada, meu filho não usava droga. As pessoas, porque falam demais, que não convive com a pessoa, não sabe de nada. Agora apontar, todo mundo aponta. Mas ele não era menino de usar droga. Era um pai trabalhador, 2 filhos pequenos, só vivia para a família. Essa equipe de reportagem mostrando o trabalho realizado, o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Prefeitura e, claro, o Departamento de Homicídios, fazendo o resgate desse corpo, desse rapaz, que agora cabe o DHPP desvendar, encontrar, identificar e prender quem fez isso com esse jovem, cara, para amenizar a dor da dona Elisângela Ferreira, que perdeu esse filho dessa forma aqui. Pessoas que cometeram, que foram vítimas que sabem que foram vítimas de facções criminosas, mas não têm a menor ideia. A polícia tem quase certeza que as pessoas estão mortas, que não iam ficar desaparecidas esse tempo todo, mas não tem sequer a ideia de onde esses corpos estão. Não se tem a mínima ideia. Aí 2 assuntos que também me chamaram a atenção, de ir para o outro assunto que nós separamos aqui. O Valbert falou, estudante de Ribeirão Preto, estudante de Direito, como é que cai da ponte? Nem estava cheio, mesmo estando cheio, mesmo naquelas grandes cheias dos rios Parnaíba e Puti, os corpos eram encontrados. Nem que fosse lá em União, mas encontrava. Nem que fosse União, em outra cidade, mas encontrava. Esse corpo não foi encontrado. Não, ele pulou, pelo menos há evidência de que ele pulou. Né? Pulou. Cadê esse corpo? Nunca foi encontrado esse corpo. Não se tem vestígio desse corpo. Aí tivemos depois uma perícia particular, peritos vieram de outros estados, a família pagou e eles desenharam mais ou menos o trajeto, enfim, mas continua sendo um mistério. Né? E até hoje, nada. A delegacia, o Departamento de Homicídios está cuidando desse caso e enquanto tiver meio, no final do mês vai ser concluído o inquérito. No final do mês vai ser concluído o inquérito. E aí está dessa forma, né? Teve o saque do dinheiro, a namorada sacou A gente tem algumas informações já que a gente não pode passar, né? A gente tem as nossas fontes, os colegas, só que no momento, até para não atrapalhar as investigações... Não, mas essa questão do saque foi divulgada, todo mundo divulgou. Foi, Douglas, mas assim, de acordo com a defesa... Existe uma segunda pessoa também. E era uma conta em conjunto. Isso. Né, da namorada e dele. Dali eles tiravam
lá para alimento, para quitar aluguel, Rapaz, eu de Ribeirão prestação, Preto, alguma para coisa, um né? grande amor que vivia E ele aqui. não tinha uma conta só dele, um cartão só dele lá. Então, assim... Era conjunta. Né? É uma conta conjunta. Outro mistério. Outro mistério também, que esse mistério eu vou contar. Né? Quer dizer, nem a Interpol, Polícia Internacional, conseguiu resolver. Cadê o estudante de medicina que estuprou os parentes? Isso. Será que está em Portugal? Será que está em Manaus? Será que está Está em Manaus, Portugal, está na França, na Arábia Saudita, Miami. Ou está em Teresina, intocado em algum local? Foi uma pauta que eu pedi para falar com a tá em Teresina, delegada intocado, Lucivânia, que é lá do DPCA, né, e ela disse que está correndo sob sigilo. Ainda. Não, quem está sob sigilo é ele, né? Que não muito aparece. Sigilo, viu, Douglas? Muito sigilo. E a gente Porque... é cobrado até pela equipe verdade. lá do Siqueira. Assim, como é que tá isso? Não sei. Não, A delegacia não tá, o porque deputado ele assumiu em carta. ele fazia Né? Em medicina carta, lá. ele fez uma carta, assumiu, pediu desculpa e tal, assumiu que fez aquilo. E fugiu. Né? Quer E dizer, Douglas, é fato que esse rapaz ele tem que se vestir, ele tem que se calçar, tem que se alimentar, ele tem um telefone para estar ali pagando a conta todo mês. E ou um pré-pago, sei o que for, mas tem tecnologia. E alguém está conseguindo manter ele. E não é alguém que ele não conheça, não, é alguém da família mesmo. Até porque entendeu? tem condições, né? Porque ele fazia medicina em uma faculdade particular em Manaus. Mas e aí fica a gente sem encontrar de verdade uma explicação. Quer dizer, alguém que é até... suspeito, por exemplo, é suspeito de ter praticado os estupros. Mas não, ele confessou que praticou os estupros, ele assumiu que praticou os estupros. Aí como é que fica a família, né? Família. E você sabe que ele já está condenado? Pois é, condenado, né? Está condenado. Eu sei que a justiça é assim que ela funciona, mas eu não consigo compreender uma pessoa que não foi presa ainda ser condenada e outra que está aos olhos da justiça, com a família do outro lado clamando pela justiça. O tempo está passando, o tempo está correndo. Eu não sou contra, não. Eu não sou contra, não. Eu acho que deve ter até mais, enfim. Mas aconteceu comigo, nós estamos gravando o programa, mas aconteceu comigo uma semana atrás. De repente eu parei no local para comprar frango. Eu gosto muito de frango. Assadinho. Não, frango cru mesmo para fazer, né? Então não era o frango, era o galeto, se for para o galeto. Não, frango mesmo. Depois que faz é que ele se transforma em O frango. frango. E eu parei meu carro em frente ao local onde eu compro. A senhora já sabe, eu ia só. Retirando. Ela trazia, eu passo cartão, ela trazia, ela já sabe. De repente para um carro com 4 policiais. Não, o meu carro estacionado perto da calçada. E para um carro com 4 policiais. 3 homens e uma mulher. Esse carro, ele estava meio assim, eu fiquei com tanta raiva, eu não prestei muita atenção. Eu não sei se era da cavalaria, da polícia militar, ou era do batalhão ambiental, enfim, não sei, não lembro. E aí o policial mandou baixar o vidro do carro, eu baixei o vidro do carro. Você está sozinho? Estou. Aí eu perguntei, algum problema? Eles sabem que a gente... Aí eles me conheceram, né? Claro. Você trabalha na TV O Dia? Tal. Não, porque a gente ia abordar o senhor e tal. Mas, primeiro, abordar por quê? Porque se você é parado numa blitz, a blitz está ali abordando várias pessoas. Né? Várias pessoas. A blitz está montada ali para abordar. Mas se você do nada para alguém, é porque você vai abordar por 2 motivos. Né? Ou alguém cometeu um crime, ou roubou um carro, ou cometeu um crime com um carro parecido com o meu, né? Parecido com o meu, ou então eu estava numa atitude suspeita, que era 0. Eu estava dentro de um carro, parei para comprar frango. Né? Aí não, tudo bem, não, mas agora você vai averiguar. Você vai fazer, Não, porque, por exemplo, você trabalha na TV, a gente conhece e tal, e tal, e tal. Não, eu posso ter cocaína dentro do carro, posso ter uma arma dentro do carro escondida e tal. Quer dizer, eu perguntei, eu insisti e não disseram. Qual o motivo, assim, o que é que vocês entenderam que era necessário abordar o meu veículo? Porque se eu estivesse em fuga, eu não ia parar para comprar um frango. Não ia baixar o vidro do carro, não ia... Eu baixei numa boa, então falei.
Aí, naquela hora, me veio à cabeça exatamente essa questão. Quer dizer, me abordaram isso ter nunca cometido qualquer tipo de crime, e o estudante de medicina está aí, tá andando aí. Será se fez plástica, se está no exterior. Passando mal não está, né? Comendo frango ele não está não, como eu. Entendeu? Comendo frango não dá. Mas isso acontece, né? Essas abordagens aconteceu também comigo, mas a justiça realmente, e aí o que a gente observa, Douglas, todos os dias praticamente a gente tem notícias que chegam nas redes sociais, no seu WhatsApp mesmo, no meu, no seu, todo mundo, de pessoas desaparecidas. Demais. Né? Demais. E a gente, antigamente, quando a gente assistia, eu particularmente assistia os noticiários, principalmente quando de São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje, em São Paulo, existem 3 pessoas sequestradas. Lembra? Quando, né, os grandes... A década de 90. Exato, aquela coisa. O Austin Oliveto, Tá aqui. Roberto Medina... Exatamente, o Austin Oliveto por né? muito tempo. Né? O Austin Oliveto, inclusive, são curiosidades. O Austin Oliveto escapou porque próximo ao cativeiro, ao quarto onde ele estava, morava um estudante de medicina. Ele começou a falar alto, bater na parede, e ela colocou o estetoscópio na parede. Ela conseguiu ouvir e chamar a polícia. E ele só não foi morto porque os bandidos eram corintianos, ele corintiano. Então, assim, ele hoje é amigo dessa moça, ela era estudante de medicina, ela hoje é médica, ele é amigo, amicíssimo dela. Então, assim, naquela época, a onda de sequestro e tal. E hoje a gente está presente maior ainda. E aqui no estado do Piauí, em Teresina. Só que, no caso lá, o sequestro era dinheiro. Dinheiro. Né? Aqui, esse sequestro é para matar mesmo. Matou aquele menino Ives, aquela criança, até o pai dele faleceu agora, depois de muito tempo. Aquele de origem oriental, aquele empresário. O próprio funcionário sequestrou o menino Ives, né? Repercussão imensa naquela época, e matou a criança. Douglas, eu acho que esse tipo de crime diminuiu muito porque com o advento aí da tecnologia, que chegou o Pix, eles sequestram, fazem um Pix e mandam embora. Não, e tem todas aquelas limitações, horário, né, tal, e não pode. Então, sabe, então, por exemplo, hoje o bandido já sabe, eu não vou matar o fulano, porque realmente ele não pode fazer. Não tem como ele fazer. Então, às vezes, ele pega e exige aquela quantia limite e vai embora, só né, não tem como fazer. Mas tem algumas coisas que mudaram muito, né? Por exemplo, no Piauí, é quase zero assalto a banco. Teve uma onda de assalto a bancos no estado do Piauí, uma coisa absurda. Aí você tem casos isolados, aqui e acolá, um assalto a banco, tentativa de arrombamento muitas vezes. Então diminuiu muito. Né? Novo Cangaço, aquela história do... chama cavalo doido, né? Enfim, diminuiu muito. Então algumas modalidades criminosas diminuíram. Por quê? Porque, via de regra, essas modalidades criminosas, elas chamam muita atenção da polícia. Você, por exemplo, não tem uma garantia de que aquela empreitada, que é cara, para bancar aquela ação criminosa de assalto a banco é cara, é muito caro ali. Você não sabe se você vai ter dinheiro de volta, você aluga arma, tem logística, tem estudo, tem uma série de coisas, corre risco de morrer e tal, via de regra morre mesmo. Então hoje a facção criminosa é mais lucrativa, porque você gerencia a distância, a droga é um produto que você tem cliente que vai atrás, né? Então tem isso. E você falando de distância, ele pode comandar em qualquer lugar que ele quiser. Não, e o cliente, o banco você tem que ir lá para pegar o dinheiro. A droga, você fica parado, o cliente vai atrás, ele vai lá na boca de fumo comprar. O aviãozinho. Mais recentemente, aquele caso que repercutiu, tristemente, nós mostramos mais recente, o funcionário de um posto de lavagem foi preso, o carro foi deixado no posto para lavar, ele pegou o carro, atropelou 3 adolescentes que saíram do colégio, inclusive um estava de aniversário no dia. Um jovem de apenas 18 anos de idade acabou sendo preso por policiais militares na Grande Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Ele, sem habilitação, teria atropelado 3 crianças que estavam saindo de uma escola. A dinâmica é o seguinte: ele, que trabalha em um posto de lavagem de veículos, estava retirando o veículo para estacionar em um outro ponto. Nesse momento, teria perdido o controle e atropelado essas alunas. As imagens fortes, uma delas com uma pancada muito forte na cabeça, acabou indo para o hospital de urgência de Teresina, em estado grave. As outras 2 também com fraturas, mas sem risco de morte. Aqui na central de flagrantes, ele explicou que estava sentado no banco do passageiro e que o motorista que invadiu-se do local
é que ocasionou toda essa situação? Eu estou dando a entrevista porque teve um acidente, eu trabalho com um menino, eu estava no passageiro, entendeu? Ele perdeu o controle, entendeu? E eu só ia aspirar o carro e levar para o meu jato de novo. E nós ia aspirar no outro lava-jato que tem aspirador, só que eu não tenho um aspirador, entendeu? E aí eu tenho que ir aspirar, entendeu? Em outro lugar, entendeu? No momento em que as estudantes... O outro invadiu, entendeu? E as Aí crianças iam passando no momento? Ia passando no momento. Ele chegou a ver as crianças, falou alguma coisa na hora? Ele chegou até a ajudar a criança, entendeu? Aí meu aqui pegou, vai pegar ponto. Você estava de passageiro e o outro dirigindo. E o outro dirigindo. E ele invadiu. Eu acho que foi o volante que perdeu mesmo o controle, Ele entendeu? sabia dirigir, ele sabia conduzir esse Ele carro. sabe conduzir. E Douglas, esse crime aí também aconteceu na região da Grande Santa Maria, essa ocorrência aconteceu na região da Grande Santa Maria da Codipe, e hoje a Lourdes, que foi uma das jovens que foi a mais afetada, que teve traumatismo craniano, tem poucos dias que ela saiu da UTI, e a avó, ela é criada pela avó, né? Eu em contato com a avó e com a tia, e elas disseram para mim o seguinte, que tem que montar uma estrutura para ela, porque ela vai ter que ter toda uma atenção diferenciada. Teve traumatismo craniano, tem hora que ela lembra do que está acontecendo, tem hora que não lembra, quebrou a perna aqui, acho que Por irresponsabilidade. Por irresponsabilidade, ele disse que saiu de lá do posto de lavagem para ir aspirar o carro em um outro local. Onde é que você viu? Nunca vi isso na minha Mas que pelas condições do carro, a gente viu claramente Foi um posto que ele diferente, estava em porque ele alta não velocidade, entendeu? É um posto, na verdade, é uma praça que tem ali, que eles lavam o carro lá nessa praça, né? São 2 pontos da Santa Maria que eles lavam o carro lá. As famílias usam lá esse espaço para, acho que também a água, né? E aí eu fiquei muito triste com essa situação. E a Lourdes, que tem 14 anos, a avó dela já bem idosa, tem que cuidar agora da Lourdes e do avô dela, que também, do marido, né? Que é cadeirante, que também já é idoso, precisa de uma atenção Aí você vê o trabalho dessa senhora, entendeu? Com os dois extremos, né? Com o marido de idade mais avançada, agora com a neta. Uma neta. Quer dizer, aí numa irresponsabilidade dessa, esse criminoso, cometeu um crime, né? Cometeu um crime, mudou completamente a vida dessa criança. A vida das 3 crianças e dessa principalmente, viu, Douglas? Porque era uma menina cheia de sonhos, gostava de estudar, entendeu? Uma menina, a tia dela disse, Valbert, ela tem tantos sonhos para realizar, mas agora desse jeito a gente não sabe como é que ela vai. Eu disse, graças a Deus que ela está viva e vamos torcer para que ela recupere a memória dela 100% e volte a correr atrás de realizar os sonhos que ela teve. Olha, chegamos ao final desse bloco, queria agradecer ao Valbert, ao Francisco Filho e... Se fosse contar a história... Não, se a gente fosse contar realmente todas as histórias, ia passar... Traz aqui um frango assado. Infelizmente, a gente só traçou aqui uma linha do tempo com alguns fatos importantes que se destacaram. E o que é que a gente queria de verdade? A gente queria que em 2024 a gente não noticiasse nada disso, né? Não tivesse... A gente fosse dar notícia 2023, e aliás. Nem 24. Tá, tô e nem 24. E nem 24, nem 25. E que a gente... Eu tava vendo, só para encerrar aqui a parte policial, eu assisti 3 documentários completos. Mas passei em cada um deles, após cada um deles, vários dias me sentindo mal. Me sentindo mal psicologicamente, me sentindo mal, não eu vou usar a expressão mesmo, popular, aquela coisa ruim, né? Sentido pesado, O primeiro, sobre o João de Deus, lá de Abadiânia, né? Quer dizer, o depoimento das vítimas, não é? o que ele fazia, quer dizer, os abusos cometidos, as falsas promessas de cura. Teve um rapaz que veio do exterior, que era portador do vírus HIV, tomando remédio, tudo bem e tal. Não, você tem que parar de tomar remédio, você vai ficar bom, então o cara morreu. Quer dizer, a família contando como é que recebeu o corpo. Então, terminou ali, só para encerrar, Renato, eu me senti mal. O segundo foi o do João de Deus, em nome de Deus, né? Em nome de Deus. João de Deus, eu não lembro o título lá, mas era...
O segundo foi da Daniela Pérez. Pacto Brutal, Daniela Pérez. Aí a história todinha, reconstruir a história inteira, quer dizer, ali foi efetivamente uma espécie de pacto demoníaco mesmo. Ali foi uma espécie de, como se fosse uma ação de uma seita religiosa extremista, né? Ela foi apunhalada e tal. Tem explicando lá e você vê o depoimento. Até tirar o coração dela. O coração dela. Você vê o depoimento da Glória Pérez, da mãe. Quer dizer, uma coisa chocante. Me senti muito mal. E por último, eu assisti agora o documentário da ex-deputada federal Flor de Lis. Flor de Lis em nome da mãe. Olha, é um negócio. Você assiste, porque é jornalista, é nossa obrigação assistir, porque dali você tira informações para a gente repassar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, e para entender outros contextos parecidos, né? Mas, assim, olha, o choro dela. Ela pregava algo e vivia totalmente diferente. oposto, Não, né? e ela deitada lá, no túmulo do marido, dizendo, olha, eu nunca fiz isso, eu nunca... Sabe, isso é uma rede de mentira, de... Enfim... Bela atriz. Não, se ela tiver... como pastora e como deputada, ela é forte uma atriz, né? Excelente atriz. Então, esses documentários que a gente assiste, e que se a gente fosse, inclusive... até uma ideia, até, Renato, uma ideia, viu, ministro? Tem muitos casos aqui no Piauí, claro, não com a dimensão desses casos, que são nacionais, são muito... né? Mas tem muitos casos aqui no Piauí que dá para fazer mini documentários como esse que eu citei agora há pouco. Casos tão brutais quanto... Esse caso, por exemplo, do estudante de medicina. Se dá um documentário, se eu for ouvir testemunha, como foi a Constituição, proporcionalmente, nós temos aqui casos tão brutais quanto esse, né? Verdade. Então a gente espera Bem relevantes. a gente espera que não aconteça, mas infelizmente a gente sabe que é uma utopia, uma ilusão, imaginar que isso não vai acontecer. E a nossa função é essa, nossa função enquanto jornalista, nós também somos seres humanos. Você que está aí do outro lado, imagina que, mas como robôs, não, são 3 seres humanos aqui, que sofrem tanto quanto quem recebe as notícias, como as famílias. É duro, é triste, é doloroso ter que noticiar, mas é a nossa missão. O que nos faz seguir em frente não só noticiar, mas ter também, por parte da direção da emissora, essa liberdade para cobrar melhorias, para cobrar solução, para cobrar que a situação melhore. E é isso que nos motiva, porque de resto fica difícil com tanta violência, né? Douglas, meu irmão, eu quero muito te agradecer. Eu que queria agradecer a presença de vocês. Estar aqui do lado de cá com você, entendeu? Dizer que foi um ano muito bom na minha vida, sou grato muito a Deus por essa oportunidade e dividir o espaço de trabalho com você e também com o Francisco Filho. Eu falo assim, me direciono primeiro a você, porque a nossa história é antiga, né? Anos, você conhece um pouco da minha história. E é muito bom poder dividir esse momento aqui com você relacionado às coisas que acontecem no nosso estado. E eu sou muito feliz por estar aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Francisco Filho, um amigo que eu conquistei aqui na Estudamos juntos um período aí. Não lembro qual era a disciplina. Não foi bom, não. Não via muito ele na sala de aula, não. Não, mas entreguei logo. Tinha os atestados, né? Aí, a gente se encontra aqui, uma família nova, né, na UDTV. E engraçado que a gente rapidamente conseguiu, né, sintonizar, se entrosar todo mundo e o jornalismo, que é tudo muito colado ali, né? Rota do Dia, Jornal Dia News, colado, transição e tal. Então, eu queria agradecer, renovar com vocês essa parceria, essa amizade, essa colaboração de todo mundo, porque só quem ganha é o nosso telespectador. Verdade. Dizer que foi um prazer passar esse 2023 com vocês. Espero que a gente passe muitos e muitos anos que vem pela frente. Mandar um abraço para minha mãe, a dona Dorinha, e para sua mãe também, que Dona eu Ana sei Maria. que ela assiste a gente, a dona Ana Maria. Dona Ana Maria, um abraço para a senhora e um feliz ano novo para a senhora. Para todo mundo. Forte Francisco abraço. Filho, obrigado por tudo. Também Estamos juntos, ser sempre sempre. presente. Francisco Filho, seja ao vivo, seja no outro estúdio, trazendo informação. E o espaço do Jornal Dia News está sempre Pode ter aberto. certeza, com Se o certeza. Renato Ricardo deixar, né? O problema depende do dia e da caneta, né? Do ministro, né? Obrigado, Francisco Um abraço, Filho e de bola. Valdes. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais retrospectiva.